Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Prezados irmãos e irmãs, vamos neste momento meditar a liturgia de hoje, o Evangelho de hoje, sábado, depois da Epifania do Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pelo vosso Filho nos fizestes nova criatura para vós. Dai-nos pela vossa graça participar da divindade daquele que uniu a vós a nossa humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João, capítulo 3, versículo 22 ao 30. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia, permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa senão lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Neste sábado, então, estamos encerrando o tempo do Natal e nos preparamos para acompanhar o mistério de pregação de Jesus. Nós nos preparamos para adentrar um curto período do tempo comum e, em seguida, o tempo quaresmal. O Evangelho de João, ele nos apresenta João Batista e Jesus agindo ao mesmo tempo. São João, ao apresentar os dois pregadores, quer demonstrar a superposição de Jesus em relação a João Batista. O próprio João Batista esclarece que Jesus é maior. Ele é o Cristo, o ungido de Deus. É a Jesus que se deve seguir. É necessário, pois,
que Jesus cresça e eu diminua. João Batista assim afirma. Então, quando nós olhamos para esta realidade, tanto João Batista, ainda antes de ir para o cárcere, e Jesus, ambos batizando, os discípulos de João, eles começam a uma discussão entre eles, referente a Jesus. E João explica que se faz necessário seguir o noivo. Ele foi enviado na frente, aquele que é para preparar os caminhos do Senhor. E aqui nós vemos clara e expressivamente a missão daquele que prega o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que pregamos a palavra de Deus, levamos a palavra de Deus às pessoas, nós devemos anunciar a Jesus e ao reino celeste, ao qual Ele próprio nos deu a conhecer, e não nos auto-anunciar. Porque nós, seres humanos, pregadores do Evangelho, não temos a capacidade de salvar ninguém. Por nós mesmos, não salvamos a ninguém, mas pela palavra anunciada, mas através de nosso Senhor Jesus Cristo é que todos nós chegamos à salvação. Então, portanto, aquele que se auto-anuncia, aquele que se autoproclama, ele é nada mais do que um falso profeta e o próprio anticristo, que vem para colocar dúvidas, que vem para dispersar as ovelhas do rebanho formado pelo próprio Jesus. Então, quando nós olhamos para a ação de João Batista, ele próprio vai dizer que ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhos daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva. Quando João diz isto, é o noivo que recebe a noiva é a igreja. Todos aqueles que são os pregadores do Evangelho prepara a noiva, prepara a igreja para o noivo. E é o noivo que a recebe. É o noivo que tem toda a glória. É ele que é glorificado diante de Deus. Mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir o noivo. O noivo é nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos nós sejamos aqueles que pregam o Evangelho, ou sejamos nós ouvintes e estudiosos do Santo Evangelho, quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós nos alegramos, porque a sua palavra preenche o nosso ser. Esta é a minha alegria, assim disse São João.
e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quando nós anunciamos Jesus, Jesus é glorificado pelos nossos lábios. Nós nos apequenamos diante da sua graça e o elevamos, porque ele é Senhor do céu e da terra, Senhor dos anjos e dos homens. E todos nós, ovelhas do seu redil, devemos o escutá-lo e devemos o segui-lo. A noiva, a igreja, somos todos nós, igreja, corpo místico de Cristo, que somos adornados na graça, no amor, que somos adornados de santidade concedida por nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira santificação nossa nos é concedida através do nosso batismo, e ali nós tornamos filhos, nós tornamos herdeiros. Nos é devolvido o reino eterno, nos é devolvido o paraíso celeste. Então é Jesus que nos prepara, é Jesus que nos envolve com a sua salvação para nos devolver o reino celeste, o reino eterno. Quando nós olhamos para esta ação de João, é necessário, pois, que Jesus cresça e eu diminua, afirma São João, empregando o símbolo das bodas. João diz ainda que veio para preparar as núpcias entre o povo de Israel, a noiva e o noivo, o Messias, que estava por chegar e iniciar o banquete nupcial do reino de Deus. Por isso, a partir de então, não se deve mais ir a João, mas a Cristo. O testemunho de João Batista é o ideal de todos os evangelizadores e, por extensão, de todos os batizados. Preparar o coração das pessoas para receber Jesus, a palavra da vida, o Verbo encarnado, o Senhor dos Senhores. Neste sentido, os holofortes devem se voltar somente para Jesus. Não queiramos orgulhosamente as luzes da fama sobre nós, mas estendemos toda a nossa atenção, toda a nossa admiração e todo o nosso amor a Jesus, porque Ele é Senhor, porque Ele é Salvador, porque Ele é o nosso Deus, presente em nosso meio e que nos resgata do pecado e da morte e nos devolve ao reino de Deus. Portanto, peçamos a Deus que por este santo evangelho os nossos pecados sejam perdoados e um dia conduzidos à glória do céu.
Amados que me ouve neste momento, sou grato a Deus pela vida de cada um, de cada uma. Sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele realiza sobre cada um de nós. O nosso Deus é amor, é bondade, é ternura. O nosso Deus é um Deus que nos ampara e que nos sustenta. Quero aqui dizer a todos vocês, dizer que nós devemos constantemente estar buscando a graça de Deus. Nós devemos estar buscando a Deus incessantemente. Muitas vezes nós procuramos a glória do mundo. O mundo nada pode nos oferecer. Deus tudo tem para nos oferecer. Se não é o seu amor, a sua graça, dispensada dia após dia, concedendo-nos o Espírito e a vida, o que seremos? Nada seremos. Se Deus tirar o seu favor criador, a criação perece. Então, portanto, sejamos gratos a esta bondade infinita que nos ampara, que nos sustenta, que nos acalenta. Em todos os momentos em que a tristeza bate à porta do nosso coração para nos enfraquecer, para nos distanciar e nos tornar frágeis, capazes de nos submetermos a qualquer engodo. Devemos recorrer a Deus, a Jesus, e dele receber a graça suficiente e necessária para que nossos olhos sejam abertos, a luz celeste, a luz do Espírito Santo brilhe em nossa alma e nosso espírito e dissipe e extermine todas as trevas do engano e da falsidade. Que Deus Todo-Poderoso, neste dia santo que vos é consagrado, derrame sobre nós as suas bênçãos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre as bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. A todos um abençoado final de semana.